Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vinda. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você um giro de notícias com tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado e com análise e opinião. O governo Trump anunciou agora há pouco que vai revogar vistos do governo brasileiro e o governo Lula anunciou um plano contra o tarifaço dos Estados Unidos e prevê 30 bilhões de reais em crédito para empresas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra na pista como candidato e sobe o tom contra Lula. E Edson Fachin é eleito presidente do STF. Tem tudo isso e tem muito mais aqui comigo no Jornal da Joyce. Notícia quentinha, fresca, acabou de sair, gente. O Departamento de Estado americano tomou medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a funcionários do governo brasileiro. A coisa está muito nebulosa ainda. O Marco Rubio publicou uma nota e diz que funcionários e ex-funcionários também da Organização Pan-Americana da Saúde e seus familiares terão seus vistos ou revogados ou terão restrições de vistos por conta da cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos. Isso está numa nota no site do Departamento de Estado americano, assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio. O programa Mais Médicos foi lançado no governo Dilma Rousseff, foi realmente uma parceria, né, do regime petista com o regime cubano, né, era uma das marcas do governo da Dilma, e a argumentação era que era para levar médico aonde os médicos brasileiros não queriam trabalhar. Então, trouxe essa mão de obra. Realmente, muitos médicos denunciaram aqui no Brasil que eram obrigados a trabalhar, ficar com a parte só do salário e o resto tinha que mandar para o governo cubano, né? Então, trabalhavam em regime aí de semi-escravidão. E entre os brasileiros que foram citados já nessa nota pelo Departamento de Estado estão o Mozart Júlio Tabosa Salles, que é atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e o Alberto Kleiman, que é ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS. E a gente não sabe até onde isso pode escalar, porque, na verdade, quem era o ministro da Saúde à época, de Dilma, era o Alexandre Padilha, que hoje é ministro de Lula. Então, essa restrição vale para todo mundo que pensou no Mais Médicos? Né? O visto da Dilma Rousseff, por exemplo, também vai ser suspenso? O visto do Alexandre Padilha vai ser suspenso? Porque se houver suspensão do visto do ministro, por exemplo, né, e de familiares do ministro, aí já chega num limite em que não há mais relação entre Brasil e Estados Unidos. A coisa já está muito tensa, a gente está acompanhando isso, né, muito disso por conta do lobby que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para que o Trump haja contra o Brasil, ataque o Brasil, por conta do Bolsonaro, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro quer o pai livre e quer o Brasil quebrado. É isso que ele está fazendo. Né? Então, a coisa está escalando muito. Agora, se houver a suspensão do visto do Alexandre Padilha, de um ministro do governo brasileiro, aí fica na casa do sem jeito. Né? Aí, realmente, só resta a Lula chamar a embaixadora brasileira que está nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos nem embaixador tem aqui. A situação é bastante complexa. Notícia quentinha, saiu agora aí por volta de 7 da noite. Então, a gente precisa entender ainda qual é o tamanho dessa nova sanção. Quantas pessoas serão pegas por essa nova sanção? Se são só o raso, né, dos funcionários, ou se vai ter gente também, né, graúda do governo brasileiro, do antigo governo Dilma, que está no governo Lula. Então, a gente precisa saber ainda como é que a coisa vai andar, porque a notícia é muito. Foi um tweet, ele fez um tweet, escreveu uma mensagem no X e uma notinha curta. Então, no tweet, ele simplesmente pegou um pedaço da nota curta, colocou lá no X e basicamente disse isso: ó, vamos suspender aí o visto de integrantes do governo brasileiro. Né? Agora é esperar para ver quantos serão envolvidos aí nessa nova sanção do governo Trump. E o Lula anunciou hoje um crédito de 30 bilhões de reais para as empresas afetadas pelo tarifaço. Esse acesso às linhas de financiamento estará condicionado à manutenção dos empregos. O plano também prevê compras governamentais
e adiamento de impostos. Essa é a primeira parte do pacote de medidas para socorrer as empresas afetadas pela cobrança da sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. A principal, é uma série de medidas, como eu disse para vocês aí algumas, mas a principal é essa linha de crédito de 30 bilhões de reais para auxiliar as empresas impactadas pelo tarifaço, né? O tarifaço de Donald Trump. São mais de 7 mil produtos que ficaram fora daquela lista de isenção. O nome desse pacote é Brasil Soberano, mas deveria se chamar Custo Eduardo Bolsonaro. Esse é o prejuízo inicial que esse moleque está dando ao nosso país, fazendo lobby contra o Brasil nos Estados Unidos. Então, esse Brasil Soberano de 30 bilhões de reais deveria se chamar Custo Eduardo Bolsonaro. É isso que ele está custando para o Brasil. E com a perspectiva de ter aí um impacto muito grande na geração de emprego. E, obviamente, se tem na geração de emprego, tem também na geração de renda. Nessa cerimônia de hoje estava o Lula e também estava o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, e o Hugo Mota. É uma medida provisória, então ela vale por 120 dias. Né? Essa medida foi chamada de Brasil Soberano. Foi uma brincadeira, né? Uma brincadeira não, porque não tem nada de brincadeira aqui, né? O assunto é muito sério. Mas é em relação, é uma resposta, né? O nome dessa medida é uma resposta a essa tentativa de Trump interferir aqui no judiciário brasileiro para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, é medida provisória, então passa pelo Congresso Nacional, mas como MP já começa a valer imediatamente e o Congresso tem 120 dias para tornar essa medida válida, senão ela caduca e para de valer. Carla Zambelli, gente, Carla Zambelli tem a prisão mantida depois de passar mal, o advogado dela disse que ela passou mal lá e tal, durante uma audiência, foi atendida logo depois de passar mal e a audiência continuou e já foram 22 pedidos para que a Carla vá para casa, fique no apartamento, tenha outra medida restritiva, né, mas para que ela deixe a cadeia. E o juiz tem mantido ela atrás das grades. No começo deste mês, a Corte de Apelação de Roma determinou que a deputada continuasse presa em regime fechado. Dá até vergonha de chamar de deputada ainda, né, gente? A presidiária deputada. Né? Vamos ver se a Câmara, né, se mexe aí para caçar o mandato da Carla Zambelli. Né? Estamos aguardando ansiosamente por esse momento. O ministro Luiz Edson Fachin foi eleito hoje novo presidente do STF. A posse está marcada para o dia 29 de setembro e a escolha de Fachin foi simbólica, aprovada pelo plenário da Corte. Quem é o vice é o Alexandre de Moraes. Então fica Fachin de presidente, o Alexandre de Moraes vice, os dois foram eleitos por 10 votos a 1, porque seguindo a praxe, né, o ministro não vota nele mesmo. Né? E hoje o Fachin é vice-presidente do STF e, por critério de antiguidade, o ministro mais antigo que não presidiu o Supremo assume o cargo. Ele vai suceder o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo. Gente, quero falar um pouquinho do Tarcísio, que botou as manguinhas de fora, colocou o carro na pista, tá falando como candidato, que ele vai ser candidato, que vai ser candidato. A gente só não sabe a quê, né? Se vai ser a reeleição em São Paulo ou se vai ser a presidência da República. Mas hoje, num evento do BTG Pactual, ele subiu o tom com Lula e me pareceu aí mais para candidato à presidência da República, viu? Ele, tava um encontro com governadores, estava lá o Ratinho, o Eduardo Leite, estava o Tarcísio, estava o Caiado, né, lá no BTG Pactual. E eles batendo uma roda ali para bater papo e conversar com empresários. E aí o Tarcísio disse o seguinte, que o Brasil não aguenta mais o PT e não aguenta mais o Lula. Diz que o país é um carro bom, mas que tem que trocar o piloto. Então essas críticas chamam atenção por quê? Porque o Tarcísio estava mantendo uma relação mais ou menos amistosa, porque o governo de São Paulo e o governo federal têm uma série de projetos juntos, né? Então, São Paulo também tem projetos com o governo federal. Então, o Tarcísio assumiu o governo, participou de várias reuniões com o Lula, nunca foi de subir muito o tom com o Lula, apesar de ser bolsonarista, né? Estava tratando a coisa de uma maneira mais pragmática. Mas hoje,
ao dizer que o Brasil não aguenta mais o PT, no que eu concordo absolutamente com ele, e que não aguenta mais o Lula, no que eu concordo absolutamente com ele coloca, né, os dois pezinhos na pista aí de corrida para a próxima eleição. E eu diria para você que coloca como pré-candidato à presidência da República. Tá certo, governador, o país é bom, o carro é bom, mas tem que trocar o piloto, mas tem que trocar esse piloto que está aqui e não colocar o anterior, porque aquele piloto lá também era muito ruim de boleia, né? Então nenhum nem outro, nem Bolsonaro, nem Lula, talvez um bom piloto seja aí o próprio Tarcísio de Freitas. A ver. É isso, gente, vou ficando por aqui, obrigada pela companhia de todos. Beijo para vocês, até amanhã.